Gostaria, nessa tarde, ao saudar aqui todo o povo brasileiro que fazem essa casa, de forma carinhosa, meus conterrâneos do Nordeste, do Piauí, eu trago aqui um tema por demais delicado, mas que é parte, eu creio, de uma estratégia para ver esse país crescer. Trata-se de uma discussão que o país está na hora de abrir de forma transparente, e eu acho que a gente tem que fazer isso, senador Valdemir Moca, de modo a que as pessoas compreendam, e acho que esse parlamento também é a casa para esse debate, além, é claro, do Executivo. Diz respeito à proposta de alteração da taxa da poupança, da remuneração da poupança. Veja, eu creio que não precisa ser economista. Hoje, na média, os brasileiros sabem da necessidade que temos de tomar medidas para o país crescer. De um lado, através do Conselho Monetário, do Banco Central, o Brasil, de forma correta, para isso que o senador Cacilda acaba de dizer aqui, ter condições de êxito, nós temos um controle da Selic, que é aquela taxa em que o governo diz quanto quer pagar pelo dinheiro que busca no mercado, a taxa Selic. E nós nos acostumamos e confiamos ao Conselho Monetário, ao Banco Central, enfim, a um colegiado que ali, vinculados ao Ministério da Fazenda, mas de forma independente, autônoma, define qual a taxa que é adequada. Agora, no último dia 18 de abril, mais uma redução de 0,75 pontos percentuais, chegando a 9 pontos percentuais. Esse mesmo colegiado tem a confiança do povo brasileiro para o controle da inflação. O controle da inflação. No passado, muito em cima do aumento dos juros. Ultimamente, com um conjunto de outras medidas, inclusive fomentando o crédito direcionado, controlando importações, etc. O controle da inflação. E temos uma inflação já há bastante tempo sob um controle considerado razoável. Tivemos o ano passado, de alguma forma, receios que a inflação estava subindo, mas esse instrumento, de forma eficiente, vem funcionando. Paralelo a isso, uma outra discussão que era tabu no Brasil, o controle do câmbio. O controle do câmbio, de forma clara, aberta, transparente. Um câmbio adequado ao desenvolvimento. Nem tão alto que prejudique aquilo que o Brasil precisa comprar de importados, nem tão baixo que venha a ser um desequilíbrio para o preço dos produtos que o Brasil exporta. Aliás, esse Congresso acaba de forma corajosa, após um entendimento que não foi fácil, inclusive com o Estado de Santa Catarina, do Espírito Santo, do Goiás, para se ter o controle de importados com a regulamentação da chamada Resolução 72, que aqui aprovamos. Pois bem, esse mesmo Conselho Monetário Nacional tem hoje uma das suas atribuições de acompanhar os juros. E aí, eu coloco aqui, se a gente pudesse perguntar, não só aos economistas, não só ao ministro da Fazenda, não só ao presidente do Banco Central, não apenas aos senadores, mas ao povo brasileiro. Duas coisas que hoje dificultam a concorrência do Brasil com outros países do mundo. Certamente a carga tributária estará amplamente no meio das respostas e nós vamos ter que lidar sobre esse tema. Não temos ponto de correr, não tem ponto de correr, ou vai ser nesse mandato que nós somos senadores, ou vamos ter que esperar um próximo. Eu acho que nós temos que ter a coragem de fazer o que tem que ser feito. E, aliás, alguns sinais já vão nessa direção. Alguns sinais
se apresentam nesta direção, com redução de IPI, com redução de imposto de renda, a previdência agora sobre a folha de pagamento já para 15 setores, enfim, reduzir a carga que está sobre o preço das coisas, que dificulta a concorrência do Brasil com outros países, e é bom que se diga, e encarece o produto também dentro do Brasil, reduzindo a capacidade de compra do povo brasileiro. Qual é o segundo item? Eu acho que são os juros. Quantas vezes não ouvimos na nossa vida inteira: o Brasil tem as mais elevadas taxas de juros do mundo. Juros como do cartão de crédito, juros como do cheque especial, juros como das consignações de aposentados, para citar exemplo, ou de servidores ou de trabalhadores, juros de várias outras formas para os agricultores, para o comércio, enfim, custeio, juros que chegam a 400% ao ano. Juros elevadíssimos. E aqui eu começo, de um lado, registrando um ato de coragem da presidente Dilma, de tratar com firmeza sobre esse tema. De um lado, colocando a necessidade de reduzir aquilo que o próprio governo paga. Do outro lado, abrindo para negociar, inclusive, aquilo que a própria União cobra dos outros entes da federação, especialmente os estados, o chamado juros da dívida, encargos da dívida dos estados e também de alguns municípios. Então, debater juro tem que debater tudo. Tem que debater tudo. Reduzir a Selic, como estamos reduzindo, não é demais lembrar. A taxa Selic, que ali por volta de 2002, chegou a 28%. Chegou a 28%. Eu estou falando de juros acima de 20%, aliás, de 20 pontos percentuais acima da inflação. É isso que coloca o Brasil campeão de cobranças de juro do nosso planeta. Então, veja, agora que chegamos com a Selic, que é verdade, é um juro que na prática ele serve para nortear o que o governo paga dos seus títulos. Mas é preciso também, aqui não precisa ser economista também, para entender que ele é uma referência para as outras taxações. Porque, veja, se eu posso emprestar para o governo, que é um negócio seguro, que paga 9%, por que eu vou botar noutra aplicação que é inferior? É claro que você pode até, sabendo que tem risco, aplicar na Bolsa de Valores, aplicar em CDBs, aplicar noutros certificados, noutras formas de investimentos. Mas sabe que aí é um risco. Sabe que aí é um risco. E é por isso que a Selic é, sim, uma taxa balizadora. Isso que fez a presidente de fazer com que instrumentos importantes como BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, bancos regionais, enfim, sejam instrumentos de puxar para baixo as taxas, inclusive de pessoas físicas e de pessoas jurídicas, inclusive das consignações, dos cartões de crédito, do cheque especial, das taxas do crédito pessoal, do crédito agrícola, enfim, nas diversas áreas. Cito o exemplo, senador Cássio, agora do programa emergencial. 1% ao ano, carência de 5 anos, mais 5 para pagar, que é o que vai ser utilizado para onde teve enchente ou para onde teve seca, com rebate, inclusive, de 40%, portanto, juro negativo, e isso influencia na sociedade. Ora, se temos essa coragem, é preciso debater com o povo que há um problema, porque continua alto e precisa reduzir e podemos reduzir. Qual é a trava, então? Porque o Brasil tem uma regra de taxa fixa na poupança. 0,5% ao mês, mais a ATR, 6,17% acumulada, mais a taxa de referência. Ora, nesse instante, para poder o Conselho Monetário Nacional, para poder o Banco Central anunciar, o ministro da Fazenda anunciar uma nova redução da Selic, é preciso mexer.
Não tem para onde correr. Qual é a lógica da poupança? É ser uma espécie de piso, mas um piso garantido. Um piso garantido, um piso que tem garantia do Tesouro Nacional, que não tem cobranças de impostos, que não tem cobranças de taxas, para o aplicador que quer um negócio descomplicado. O aplicador que quer algo descomplicado. É o aposentado, é a dona de casa, é um trabalhador, é um pequeno empreendedor. Quero só concluir esse raciocínio. Então vejam só, nós que chegamos, para ter uma ideia, eu peguei aqui um levantamento e queria passar. Ainda em dezembro de 2008, a taxa Selic era 13,75 para pegar agora, 2008. E isso gerava, descontada a inflação, 8,46 de juro. Nós chegamos agora em abril com a Selic a 9 pontos percentuais. Isso tem uma taxa de juro, descontada, portanto, a inflação, de 3,34. Ora, na hora em que nós descermos agora para 8,5, por exemplo, que é a lógica nesse instante, descer a Selic para 8,5, para 8, nós vamos ter um fenômeno em que o dinheiro das aplicações vão correr para a poupança. Então, estou aqui defendendo abertamente, e acho que o Senado Federal tem que se posicionar sobre isso, que o Brasil não pode perder o bonde da história. É a hora de alterar a regra de poupança. E qual a saída? Dar ao Conselho Monetário Nacional, o mesmo que controla a Selic, o mesmo que controla câmbio, o mesmo que controla a inflação, o poder de, sempre que alterar a Selic, ter o poder de alterar a taxa da poupança. Sempre tendo a poupança como um piso abaixo do chamado grande mercado, mas com a mesma segurança colocada antes. Então eu quero aqui dizer que nós não podemos, que fica assim uma discussão, parece que vai, parece que não vai, tem que ir. É a hora, nós temos que chegar a uma taxa decente, como aplicam outros países com os quais nós concorremos, sob pena desse ser um encargo perigoso e que atrofiará o nosso desenvolvimento. Com o maior prazer, eu ouço, em primeiro lugar, que o senador Cássio, minha querida Marta, me permita. Senador Wellington, agradecendo a oportunidade de aparteá-lo, registrando desde já a alegria deste nosso reencontro no plenário do Senado Federal, uma vez que o nosso destino trilhou caminhos comuns ao tempo em que Vossa Excelência governava o querido... Primeiro fomos deputados federais juntos. Isso, o querido estado irmão do Piauí, e eu governava a minha querida Paraíba. O aparte tem como objetivo apenas reforçar a importância do pronunciamento de Vossa Excelência, a oportunidade de sua fala, sobretudo diante da quadra que vivemos no Nordeste brasileiro, com mais uma caracterização de uma seca grave, que penaliza duplamente os nossos produtores rurais. Hoje, exatamente nesta tarde, hoje, na cidade de Patos, uma grande manifestação de pequenos produtores na frente do Banco do Nordeste, buscando alternativas para os seus problemas relativos ao endividamento agrário, e creio que as medidas já tomadas pelo governo federal precisam ser ampliadas para possibilitar, sobretudo, insisto, diante desse quadro de estiagem, a renegociação dessas dívidas e, quiçá, até mesmo a anistia de parte delas, como aconteceu outrora em situações semelhantes. E, ao mesmo tempo, a necessidade de levarmos a cabo todo o modelo de desenvolvimento regional que o Nordeste clama e precisa há tanto tempo. Portanto, venho trazer minha palavra de solidariedade, não apenas ao pronunciamento de Vossa Excelência, mas também à renovação do meu posicionamento de extrema preocupação com os problemas provocados pela estiagem, que já é apontada como a maior dos últimos 30 anos no Nordeste brasileiro, aquilo que já pude tratar da tribuna no Senado do endividamento dos pequenos e médios produtores rurais, e de problemas mais específicos, para concluir esta parte,
de pragas como a cochumila, por exemplo, que devastou a cultura da palma. E a senadora Ana Amélia gentilmente me comunicava há poucos instantes que a senadora Lídice da Mata, na Comissão de Desenvolvimento Regional, fez aprovar um requerimento para que possamos discutir naquela comissão os problemas decorrentes da praga da cochumila e tenhamos uma solução alternativa para esse dilema. Cumprimento Vossa Excelência e trago a palavra de carinho, de respeito, de admiração, de amizade e de fraternidade, não apenas no nosso campo de vivência pessoal, mas na irmandade que une os nossos estados da Paraíba e do querido Piauí. Eu que agradeço, é uma honra aqui receber a parte de Vossa Excelência. Minha presidente, gostaria de ouvir imensamente o senador Cacildo. Serei breve, senador Wellington Dias. Eu quero, na primeira das duas partes, me solidarizar. A questão de que, na verdade, o Brasil precisa mexer na questão tributária, mexer para que a indústria nacional possa concorrer com os países que na verdade, podemos ter o equilíbrio. Então, há essa grande necessidade, temos que mexer nisso. E também, eu acho que o governo vem agindo bem na questão dos elementos que possui em mãos, das instituições. O BNDES, o Banco Central pode, usando esses instrumentos, esse conselho, para reduzir a taxa Selic. E vem medindo e vem, eu acho que usando no bom sentido para que os juros baixem no Brasil e as indústrias possam melhor concorrer no mundo também. A questão tributária e os juros. Apenas uma preocupação. E é muito difícil, eu apenas quero deixar com muita data vênia, com muito respeito a Vossa Excelência, me preocupa um pouco o negócio da poupança, que geralmente são os pequenos poupadores, os aposentados, pequenas pessoas, os mais humildes, que fazem a poupança. E eu não sei se talvez pensávamos até num teto, para que as famílias que queiram poupar, economizar um pouco, o ensinamento desde casa, para ter elas um certo limite, não sei se é 30 mil, 40, 50 mil reais, porque os grandes, na verdade, eles não ficam nisso. Os maiores que procuram especular, eles usam certos fundos, usam aquilo, variam, eles encontram outras maneiras. Mas o pequeno poupador, que na verdade é um lastro financeiro nacional, para o governo também, que se esses também ficam desestimulados em fazer pequenas poupanças, até como cultura, são capazes de buscar e consumir, aí fica, hoje já temos muito aqueles empréstimos consignados. Deixa uma preocupação, senador. Mas as duas primeiras questões quero lhe complementar, sem dúvida alguma. Eu que agradeço, e já concluindo, senhor presidente, eu quero apenas lembrar que a poupança ela é um grande lastro para muitos investimentos, inclusive na área de habitação. O que cobramos lá na área, estamos acompanhando agora a discussão sobre o FGTS, que Vossa Excelência, inclusive, tem liderado. Então, veja, é preciso que a gente... Cultura é a palavra certa, sai dessa cultura do juros alto, do juro alto. Os outros países também têm poupança. São poupanças que remuneram com 1% ao ano, 2% ao ano, há muitos anos, 3% ao ano. Por quê? Porque isso para eles é uma grande remuneração. Por quê? Porque há muito tempo a taxa de juro lá é muito baixa. Nos Estados Unidos agora é em torno de 1% ao ano. A nossa Selic lá é em torno de 1% ao ano. Então eu acho que vale a pena trabalharmos nessa direção e estou aqui torcendo para que os nossos líderes, nossos representantes, no Conselho Político, que deverá se reunir na próxima segunda-feira, possa tratar sobre esse tema. E comemorar, para encerrar, a decisão do Supremo Tribunal Federal, que por 7 votos a 1, acaba de autorizar os índios pataxós a habitar a sua reserva. Eu acho que é uma medida também corajosa e não posso deixar